Você já sentiu algo parecido com admiração ao olhar para uma imagem de pobreza? A criança descalça que sorri apesar de tudo, a família simples que tem pouco, mas tem amor, o velho que nunca teve nada e por isso parece entender tudo? Você já ouviu alguém dizer que os pobres são mais felizes, mais autênticos, mais humanos? E sentiu que havia algo verdadeiro nisso, mesmo sem conseguir explicar exatamente o que. E se essa admiração não fosse sensibilidade, mas uma das formas mais sofisticadas de deixar as coisas exatamente como estão? Existe uma operação ideológica que atravessa literaturas, religiões, movimentos políticos e estéticas culturais com uma consistência que deveria chamar a atenção. A operação de transformar a pobreza em virtude, de encontrar dentro da escassez uma nobreza que o conforto não pode produzir, de construir, ao redor do sofrimento econômico, uma narrativa de autenticidade, de pureza e de sabedoria que o torna não apenas suportável, mas admirável. Este vídeo é sobre essa operação, sobre quem a constrói, quem ela serve e o que ela custa para aqueles cujo sofrimento real é convertido em matéria-prima para a consolação e o prazer estético de outros. A romantização da pobreza raramente se apresenta como o que é. Ela se apresenta como sensibilidade, como o reconhecimento de que valor humano não depende de acumulação material, como a percepção de que há sabedoria nas margens, autenticidade no simples, profundidade no que a riqueza não consegue comprar, como resistência ao materialismo consumista, uma recusa de aceitar que quem tem mais vale mais. Dentro dessa narrativa, admirar a pobreza parece um ato moral. Parece a escolha de quem enxerga além do superficial, de quem não confunde preço com valor, de quem reconhece humanidade onde a sociedade do consumo só vê déficit. E há, dentro disso, algo que não é completamente falso. Há, de fato, formas de riqueza que a acumulação material não produz. Há comunidades com vínculos que o conforto individualista frequentemente dissolve. Há sabedoria que emerge de experiências de adversidade que a proteção não permite. O problema não está em reconhecer essas coisas. O problema está no que acontece quando elas são usadas para construir uma narrativa sobre a pobreza como condição, como se o que há de bom que pode existir, apesar da pobreza, fosse resultado dela, e não resultado da humanidade que persiste dentro dela. A ilusão da superfície é confundir o que as pessoas constroem dentro de condições difíceis com uma justificativa para que as condições difíceis continuem. É transformar a beleza da resistência em argumento pela permanência do que se resiste. É admirar a flor sem nunca perguntar o que ela custou crescer dentro do concreto. Para entender por que a romantização da pobreza existe e persiste, é preciso entender o que ela resolve para quem a produz, porque os pobres raramente são seus autores. A primeira função psicológica da romantização é a resolução do desconforto moral. Conviver com a consciência de que o próprio conforto existe dentro de um sistema que distribui oportunidades de forma profundamente desigual é cognitivamente custoso. Produz uma tensão entre o que se usufrui e o que outros não têm, entre o privilégio que se habita e a crença de que se é uma pessoa justa que precisa de resolução. A romantização oferece uma resolução elegante. Se a pobreza tem suas próprias riquezas, seus próprios vínculos, sua própria sabedoria, sua própria autenticidade, então a desigualdade não é uma privação tão severa quanto parece. Os pobres não carecem do que os ricos têm. Eles têm algo diferente que os ricos não conseguem comprar. O sistema não é tão injusto, distribui tipos distintos de bem. E quem observa de cima pode admirar em vez de agir, sentir-se sensível em vez de responsável, consumir a estética da escassez sem questionar as estruturas que a produzem. A romantização transforma a culpa em admiração. E a admiração, diferentemente da culpa,
não exige mudança. A segunda função é a necessidade de autenticidade em ambientes de excesso. Em culturas de consumo avançado, existe uma ansiedade crescente sobre o que é real. Sobre se o conforto entorpece, se a abundância esvazia, se a proteção do risco produz um tipo de vida que funciona, mas não significa nada. E a pobreza, observada de fora, a uma distância segura, parece oferecer exatamente o que o excesso parece ter destruído. Conexão direta com o essencial, vida sem mediação pelo supérfluo, relações que não foram filtradas pelo consumo. O rico que romantiza a pobreza está frequentemente projetando nela a solução para um vazio que o conforto produziu. Está usando o sofrimento alheio como espelho para uma crise própria. E nessa projeção, a realidade concreta de quem é pobre, a insegurança, a exaustão, a humilhação, as escolhas impossíveis entre necessidades básicas, desaparece, substituída por uma imagem que serve à psicologia de quem observa, não à verdade de quem vive. A terceira função é mais política e mais difícil de nomear. A romantização da pobreza é funcionalmente conservadora, independentemente da orientação ideológica de quem a pratica. Ela opera como estabilizador. Se a pobreza tem dignidade inerente, se os pobres têm acesso a formas de valor que os ricos perderam, se a escassez produz virtudes que a abundância corrompe, então há menos urgência em terminar com ela. O sofrimento torna-se aceitável, a resignação torna-se sabedoria. E o sistema que produz a desigualdade permanece intocado, protegido pela narrativa que transformou sua consequência mais visível em objeto de admiração. A romantização da pobreza não é apenas um fenômeno individual de percepção distorcida, é um padrão estrutural que se reproduz através de mecanismos específicos em diferentes domínios da cultura. O primeiro mecanismo é a estetização da escassez. A arte, a literatura e o cinema ocidentais construíram, ao longo de séculos, um vocabulário visual e narrativo que associa pobreza à autenticidade e beleza. O quarto simples com luz entrando pela janela. A mesa farta, apesar dos poucos recursos. O rosto envelhecido pelo trabalho, que carrega uma profundidade que o rosto preservado pelo conforto não tem. A comunidade de excluídos, que dentro da exclusão encontra uma solidariedade que os incluídos perderam. Essa estética não é neutra. Ela é produzida, na esmagadora maioria das vezes, por pessoas que não vivem dentro da condição que retratam, e é consumida por outras que tampouco vivem. O que ambos estão fazendo é uma operação de tradução, convertendo o sofrimento real em experiência estética, em algo que pode ser apreciado, que pode emocionar, que pode até produzir uma sensação de profundidade em quem consome, sem que nenhuma das partes precise tocar na estrutura que produz o sofrimento original. O segundo mecanismo é a sacralização religiosa da pobreza. Em diversas tradições religiosas, com particular força no catolicismo que formou a cultura do Brasil e da América Latina, a pobreza foi historicamente apresentada não apenas como condição suportável, mas como condição espiritualmente privilegiada. Os pobres estão mais próximos de Deus. A riqueza corrompe. O desprendimento material é virtude. E sofrer nesta vida é o caminho para a recompensa na próxima. Essa narrativa tem uma genealogia complexa. Há dentro dela uma crítica legítima à idolatria do acúmulo, uma defesa real da dignidade dos marginalizados. Mas quando essa narrativa opera em favor dos que têm poder sobre os que não têm, quando a resignação dos pobres é encorajada por instituições que acumulam riqueza enquanto ensinam que a pobreza é santa, ela torna-se outra coisa. Torna-se o invólucro espiritual da manutenção do status quo, a santificação da desigualdade, a teologia do conformismo. O terceiro mecanismo é o que poderia ser chamado de turismo da autenticidade. Em suas formas contemporâneas, a romantização da pobreza produz fenômenos como o turismo em favelas e comunidades pobres,
o voluntariado de curto prazo que serve mais à narrativa de quem vai do que à necessidade de quem recebe, e a estética do simple living praticada por pessoas que têm a opção de complicar a vida quando quiserem. Existe uma diferença fundamental entre escolher a simplicidade e ser obrigado a ela. Entre passar um fim de semana sem eletricidade como experiência espiritual e nunca ter tido eletricidade como realidade cotidiana. Entre viver com menos por convicção filosófica e viver com menos porque o sistema não ofereceu nada mais. A romantização frequentemente apaga essa diferença e, ao apagá-la, permite que quem tem o privilégio da escolha se aproprie da estética da privação sem carregar nenhum de seus custos reais. Jean-Jacques Rousseau, no século XVIII, construiu uma das ideias mais influentes e mais romantizadas da história do pensamento ocidental, a do bom selvagem. A ideia de que o ser humano em estado natural, antes da propriedade, antes da hierarquia, antes da civilização, era genuíno, livre e moralmente íntegro, e que a civilização, com sua acumulação e sua desigualdade, havia corrompido esse estado original. Rousseau nunca havia vivido o que descrevia. A ideia do bom selvagem era uma construção filosófica que usava uma fantasia sobre os pobres e os primitivos para criticar o luxo da aristocracia europeia. Era, em sua origem, uma ferramenta de crítica social com impulsos legítimos. Mas o que ela produziu, ao longo dos séculos, foi uma visão do pobre e do não ocidental como mais autêntico, mais natural, mais próximo de algo essencial que a modernidade havia perdido. Uma visão que servia ao intelectual europeu que a construía e que reduzia as pessoas reais que ela supostamente descrevia a símbolos de algo que não eram. Ao lado disso, observe o fenômeno contemporâneo do volunturismo, o turismo voluntário que leva jovens de países ricos a comunidades pobres em países em desenvolvimento por períodos de dias ou semanas. Pesquisas sobre o impacto real dessas iniciativas mostram, repetidamente, que os benefícios para as comunidades receptoras são frequentemente marginais ou nulos, e em alguns casos negativos, quando voluntários sem qualificação deslocam trabalhadores locais ou quando os projetos precisam ser refeitos depois da partida dos voluntários. O que produz benefício real e documentado é o impacto na narrativa pessoal de quem vai, a sensação de propósito, o contato com a pobreza que enriquece o currículo, a fotografia com a criança sorridente que circula nas redes sociais. A pobreza, nesse contexto, não é o problema a ser resolvido. É a cenografia de uma experiência que serve a quem chega, não a quem já estava. O realismo socialista soviético construiu ao longo de décadas uma estética do trabalhador pobre que é um dos exemplos mais sistemáticos de romantização com fins políticos. O operário de mandíbula firme e olhar no horizonte. A camponesa forte que colhe o grão com dignidade. O mineiro que sorri apesar da exaustão. Essas imagens não foram produzidas pelos trabalhadores que representavam, foram produzidas por um Estado que precisava que a classe trabalhadora acreditasse que seu sacrifício era glorioso, que sua privação era heróica, que sua resignação era virtude revolucionária. A romantização, nesse caso, não era estética inocente, era instrumento de controle. Ela tornava o sofrimento palatável para quem o experienciava e palatável para quem o observava de fora, enquanto os que detinham o poder continuavam a detê-lo. Ao lado disso, observe o fenômeno contemporâneo das narrativas de ascensão pela pobreza. A história do empreendedor que começou do zero, que dormia no carro, que não tinha nada e construiu tudo. Essas narrativas são consumidas como inspiração, como prova de que o sistema é meritocrático, de que a pobreza é um ponto de partida e não uma armadilha estrutural. O que elas frequentemente omitem? As histórias que não terminaram em ascensão. A maioria esmagadora das pessoas que dormiu no carro continuou dormindo no carro. A romantização da origem pobre do bem-sucedido não é solidariedade com os pobres, é a instrumentalização de sua experiência para validar o sistema que mantém a maioria deles onde estão.
Aqui está o que é mais difícil de nomear sobre a romantização da pobreza. Os pobres raramente a praticam. Quem vive dentro da pobreza real, a insegurança alimentar, a impossibilidade de adoecer sem custo catastrófico, a escolha entre pagar a conta de luz ou comprar remédio, a humilhação de depender de sistemas que tratam a necessidade como vergonha, raramente descreve essa experiência com os termos que a romantização usa. Raramente fala em autenticidade, em sabedoria da escassez, em proximidade com o essencial. Fala em exaustão, em vergonha, em invisibilidade, em o quanto custa ser pobre numa sociedade que pune a pobreza com a mesma eficiência com que a produz. A romantização é, portanto, quase sempre produzida de fora, por quem observa a pobreza a partir de uma posição de segurança suficiente para transformá-la em objeto de contemplação. E essa posição de fora não é neutra. Ela carrega consigo a liberdade de admirar o que não precisa suportar. E há uma segunda verdade que é ainda mais perturbadora. A romantização da pobreza e a negligência em relação a ela frequentemente coexistem na mesma pessoa, na mesma cultura, na mesma política. É possível admirar a sabedoria do pobre e, simultaneamente, apoiar sistemas que o mantêm pobre. É possível celebrar a autenticidade das comunidades marginalizadas e, simultaneamente, votar contra políticas que redistribuiriam recursos. É possível consumir a estética da escassez e nunca questionar as estruturas que a produzem. Essa coexistência não é hipócrita no sentido simples. É o resultado de uma operação cognitiva que a romantização torna possível. Ela substitui a resposta política pela resposta estética. Converte a indignação, que poderia produzir mudança, em admiração, que não exige nada além de sensibilidade. Admirar a pobreza é mais confortável do que confrontar o sistema que a produz. E a romantização existe, em grande parte, para tornar esse conforto moralmente sustentável. Reconhecer o mecanismo da romantização da pobreza tem um custo específico para quem o praticou. E a maioria de nós o praticou de alguma forma, porque ele está profundamente embebido na cultura. Significa revisitar imagens, narrativas e experiências que pareciam sensibilidade e reconhecer nelas algo mais complicado. O filme que comoveu, a fotografia que pareceu profunda, o livro que pareceu humanista, e perguntar a serviço de que essa comoção estava operando. Quem produziu? Para quem foi produzida? Que função cumpria na relação entre quem observa e o que era observado? Significa também confrontar a diferença entre empatia e voyeurismo, entre se importar com o sofrimento de alguém e consumir esse sofrimento como experiência estética ou emocional, entre querer que a pobreza acabe e amar a imagem que ela produz suficientemente para não querer perder a imagem junto com a pobreza. E há um custo político que é mais concreto. Desromantizar a pobreza significa aceitá-la como o que é, uma condição produzida por estruturas específicas, sustentada por escolhas políticas e econômicas específicas e, portanto, alterável por escolhas diferentes, não uma condição natural. Não uma distribuição justa de tipos diferentes de bem, não o preço necessário de alguma autenticidade que a riqueza corromperia. Isso remove o conforto da admiração distante e instala, em seu lugar, o desconforto da responsabilidade próxima. E a responsabilidade é mais pesada de carregar do que a admiração, porque ela não se resolve com sensibilidade, resolve-se com ação. Existe um teste simples para saber se você romantiza a pobreza. Não é uma pergunta sobre o que você pensa, é uma pergunta sobre o que você sente quando a imagem não é bela. Quando a pobreza aparece sem a luz certa, sem o sorriso, sem a dignidade que a estética precisa que ela tenha. Quando é apenas cansaço, apenas fealdade, apenas a humilhação concreta de não ter o suficiente para o mês. Quando não há trabalhador ao nascer do sol, há alguém que não dormiu direito, que acorda com dor nas costas, que vai passar o dia inteiro com medo. Quando ela não oferece nada para admirar,
Nesse momento, o que você sente? Se for compaixão, você está vendo a pessoa. Se for desconforto que você quer encerrar rapidamente, você estava vendo a imagem. E se for uma leve decepção de que não era o tipo de pobreza que emociona, então você sabe agora o que estava fazendo quando achava que estava sendo sensível.